Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, entre amigos, para partilhar as suas vivências e as suas trajetórias de vida. É um prazer receber em minha casa professor Maicon, professor Douglas e professor Welton. Sejam muito bem-vindos e eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham no nosso canal ficarão muito felizes em ouvir as histórias de vocês e, acima de tudo, aprender um pouquinho com aquilo que vocês têm feito, onde vocês têm passado e têm vivido as experiências de vocês profissional. Então vamos lá, meninos? Nós sabemos, né, que não somos preparados. Eu costumo dizer isso para as pessoas que eu recebo. Para essa dinâmica de vídeo, de televisão, né? De alguma forma, acho que pós-pandemia, a força da situação, né, foi nos exigido um pouco mais. Alguns professores com um pouco mais de habilidades, né? Outros com um pouquinho mais de dificuldade. Mas de alguma forma a gente foi se apropriando desse mundo da internet, dos vídeos e de se mostrar desse outro lado. Mas com vocês a conversa vai passar por alguns caminhos, talvez um pouquinho desses também. Mas eu quero conversar hoje com vocês a respeito da relação interpessoal que acontece na escola, onde vocês são gestores e como ela acontece, né? Qual é a dinâmica que vocês usam, qual a forma que vocês têm escolhido de trabalhar. Mas antes disso, eu quero ouvir, posso começar com você, Welton? Pode. A apresentação de vocês, né? Da forma que vocês acharem melhor, o processo formativo de vocês, quem vocês são, além dos muros da escola, que eu acho que também é importante, as pessoas querem saber. Muito, né? Meu nome é Welton Ferreira, eu sou professor desde 1997, tenho uma trajetória aí bem... Nasceu junto com a LDB. Exatamente. Foi construída, e aí, afinal, agora é sua vez, Welton, de nascer na educação. E aí eu sou casado, né, tenho uma esposa, Luciane, que também é da área da educação, né? Hoje ela trabalha na Secretaria de Educação. Tenho um filho de 9 anos, Eduardo, meu presente lá. Eu não tenho rede social, mas nos meus status as pessoas sempre Não tem medo de cacei lá, não te achei. Não tenho. Uma opção? É uma opção. Eu não sou muito fã dessa questão de rede social. Eu sou um cara que meu tempo é muito precioso. E quando eu estou na minha casa, eu gosto de estar com a família. Não nenhum problema com quem tem, admiro quem gosta, mas pra mim, Welton, eu acho que eu perco um pouco do meu tempo se eu ficar muito tempo ali na rede social. É uma opção, não sou contra quem tem, fico muito feliz que as pessoas postam suas viagens, seu trabalho, mas eu não consigo ter. Eu não consigo ter. Como eu falei, eu me apresentei, eu sou professor já há bastante tempo, né? Também gestor escolar, diretor de escola. Comecei com você, né? Porque você era secretária de Educação. A gente começou uma jornada lá no Belino Catarina, na Mombaça. Foi minha primeira experiência com gestão, né? Como ser diretor de escola, que até hoje a gente está aprendendo. Né? É um aprendizado diário. E no município de Saquarema, como participar nessa profissão ali, foi em 2006, 2007, quando eu fui convidado para trabalhar lá em Vila Tour, acho que é o Anselmo, que era o secretário de Educação, se não me falha a memória, logo depois foi você. Sim. E eu comecei Vila Tour, saía da Mombaça, ia para Vila Tour dar aula. E era um percurso, né? Eu fazia quase que Mombaça e Niterói todos os dias. Sim, bem distante. Que era distante. Eu trabalhei acho que uns 3 anos lá, né? E a diretora ali no Valquídios? No Valquídios era a Fernanda, na época era diretora. Amei trabalhar lá. Sim, foi uma experiência incrível para a minha vida. Sou do interior, né? Como todos nós aqui em Saquarema. Cada um aqui tem o seu bairro. Mas eu sou de uma família que a gente senta na mesa para comer e tal, assim, antes, né? Assim, quando era pequeno. E eu era daquela geração, meus irmãos mais velhos, eles tiveram aquela questão, assim, mais simplória, né? E eu sou aquela geração, assim, não come carne, tá, vamos fazer um frango, não come, né? Aquela geração. Mais molezinha para você.
vou trabalhar em Vila Tour, né? E aí chego lá, tem aquela questão lá do bairro, né? E aí eu comecei a pensar e olhar para os meus alunos e, cara, hoje a única refeição que você tem. Sim. Os alunos, né? A situação de Saquarema era muito complicada antigamente, né? Sim. Esses bairros mais distantes. E eu não tinha visto isso na minha vida, eu nunca tinha visto isso. A gente via por TV, né? Sim. Lá no Nordeste, né? Sua infância foi uma infância tranquila. Lá no Nordeste, né? A família né? poderia... Qual a referência do Brasil de fome? Nordeste, né? Só que a gente pensava nisso, né? Ou África, né? É verdade. No contexto geral. Sim. África, Etiópia, né? E eu não vivi isso na TV, via isso na TV. E aí você vai ver uma realidade diferente. Cara, tem gente que come uma vez na escola. E aí o Elton começa a pensar, por que você não come carne? Né? Se tem gente que está querendo e não tem. Por que você não passa a comer quiabo? Que tem lá na tua mesa e tem gente que quer comer e não tem. E aí a gente vai repensando a nossa vida. Eu falei, cara, você tem tudo e tem gente que não tem nada. E aí eu comecei, né? Isso com que idade, Elton? Sua primeira experiência como professor foi no Valquides? Porque você também passou pelo SEI. Sim, eu trabalhei em escola particular, só que no SEI eu coordenava, eu era coordenador. Ah, tá. Você não era professor no SEI. Não. Tá. Depois do Valquides que eu fui ser professor no SEI. Tá. Depois da experiência, que foi maravilhosa. Mas aí o SEI era uma realidade diferente. Sim. Né? Você tem a classe média ali estudando. Sim. Bem diferente. Né? Da escola pública. E aí você vai para um lugar que é... Eu já trabalhava no SEI. Comecei a trabalhar no SEI acho que em 99, se não me falha a memória. E aí você vai para uma escola pública, longe, que a situação é complicada. E aí eu comecei a repensar a minha vida. Isso foi uma experiência, eu te digo que maravilhosa na minha vida. É você lidar com a realidade e você mudar a tua vida. Sim. E aí mudei radicalmente a minha vida na questão alimentar. Que eu tinha as coisas para comer e rejeitava, né? Tinha frescurinha. É, aquela questão... Era dos mais novos? Sim, sim. Aí depois vieram os outros irmãos, mas nessa época eram os mais novos. Você era mais novo. E aí você, poxa, hoje frango de novo, né? Aquela questão que a gente reclama, Só tem né? isso! É, Só tem é isso! exatamente isso. E aí tem gente que não tem nada para comer, né? E aí isso eu fui repensando muito nisso. E logo depois, passei no concurso, né? De 2008, não foi o último concurso? Aí em 2009 eu assumo, né? E aí eu falei, poxa, vou para o meu local, vou para a minha origem. Fui para Mombasa, comecei a dar aula lá. E aí começa a trajetória e no decorrer aqui da conversa, né? A gente vai acrescentando. E aí, depois disso, surge a Ana Paula como secretária. E aí eu descubro você lá no Mombasa. Uma salinha apertadinha. Eu tava assim, reformando a escola. Esse cara não pode ficar aí, não. Porque quando a gente vai descobrindo as pessoas, a gente vai pensando para elas planos maiores, né? Equivocadamente, algumas das vezes, a gente pensa em levá-lo para uma situação. Por outro lado, a gente pensa que o seu universo pode estar ali, né? Que eu acho que é isso que você também descobriu. Sim. Que sua vida está ali. E isso te faz também uma pessoa muito grandiosa nas suas escolhas, né? E formação. Você fez pedagogia, você licenciatura em alguma área, o que você fez? Você fez formação de professor? Sim, fiz formação de professor. Ali no Oscar? Sim, no Oscar. Sim, foi a minha primeira escola, né, de formação de professores. Eu estudei inicialmente no Oscar, né, saí na escola, eu não era o Belino na época, lá na Mombasa, era uma outra escola, acho que era Belíssimo Ramos, eu não lembro. Não peguei essa, muito tempo, eu também nem lembro mais. Não sou dessa época aí, não. E aí depois, eu não estudei do Belino, Catarina, eu não estudei. Aí eu fui, né, a gente nos bairros pequenos não tinha de sexto ao nono ano, e eu fui estudar nos Carlos Macedo Soares. Só que era muito engraçado que não é o horário que nós temos hoje, né? De 1 às 5, ou se não de 8 às 12 ou às 13. Era de 3 da tarde às 7 da noite. Peguei isso no Oliveira Viana. E aí... É porque eram turnos fragmentados desta forma para atender o público que a época precisava. Às 7 às 11, 11 às 3, 3 às 7. Pensa nisso, o Elton com 15 anos, 16 anos de idade, estudando e Saquarema com transporte público que não existia, né?
Acho que Naquela época não existia mesmo. E hoje existia um pouquinho. Exatamente. Ou existe um cadinho. Isso aí. E aí não tem transporte público. Como estudar? E eu sempre fui muito incentivado pela minha família para estudar, né? Assim, eu sempre tive muito apoio do meu pai e da minha mãe para estudar. Aquele papo da família mais simples, né? O que eu posso te dar é educação, não é isso? E aí eu fui e bicicletinha. Mombasa, Saquarema, bicicleta. Aí tinha um grupo de pessoas que iam também. Começavam, os meus primos também. E aí é muito engraçado, gente, nessa trajetória. Começa com 50 pedalando e termina em 4, né? Igual os grupos de ciclismo Exatamente. que eu inclusive fiz parte, né, Maicon? Hoje não vai mais. E aí, de vez em quando, a gente olha pra bicicleta lá, tem que voltar, senhor. Eu comprei essa bicicleta cara e não volto. Aí a gente... Mas manter isso é difícil, João. Aí eu comecei a estudar no Oscar, né, de 15 a 19 horas e fui, né? Antigamente era a 5ª série, né? Hoje é o 6º ano. Mas aí você sai do Oscar, do curso normal, né? A época, a formação de professores, faz sua faculdade em quê? Qual a sua formação no nível superior? Eu comecei pela UF Matemática, tá, né? E aí eu comecei, fui matemática. Aí nos últimos períodos... Parou. Casado, filho pequeno, não dava mais. Não deu conta. Estudando matemática. Falei assim, vou mudar de curso. Pra ver se eu consigo... Que já está na minha área, né? A parte pedagógica. Aí eu falei, poxa, eu vou mudar para... Pedagogia. Aí eu mudei para pedagogia, eliminei bastante matérias, que eu ia fazer matemática mesmo, então as matérias pedagógicas eu eliminei. Me formei, né, em pedagogia pela Unirio. E aí vem as pós, né, em gestão e tal, e aí estamos... E está hoje na função de gestor. E a gente vai chegar ao mestrado, né? Estou aprendendo aqui para ir para o mestrado. Com certeza vai. Vamos chegar lá. A gente precisa continuar estudando. Acho que isso também fortalece muito a nossa vida profissional, mais humana. Sim. De se colocar no lugar de que sempre a gente precisa estar aprendendo. Necessariamente, acordar é um aprendizado. Sim. E que a gente não pode desperdiçar, né? Estar aqui hoje conversando com vocês é um aprendizado para a minha vida profissional, mas acima de tudo como pessoa. Sim. Vamos lá, Douglas, você, quem é o Douglas? Bom, primeiramente prazer, né? Gostaria de agradecer pelo convite, de poder estar participando desse momento, sem antes de poder conhecê-lo, né, pessoalmente. Hoje estou conhecendo pessoalmente. Então, assim, sou do município de Araruama, moro no município de Araruama, sempre estudei em escola pública. Na verdade, fiz o curso normal no Edmundo Silva, a partir daí fiz a licenciatura em pedagogia e depois eu fui caminhando, na verdade, para pós-graduação, em gestão, em neuropsicopedagogia. E eu sempre gosto muito de estudar, né? Estudar, acho que o educador ele precisa disso, né? E, na verdade, agora estou fazendo letras, terminando também, né, em letras. Então, assim, todo tempo a gente precisa estar se atualizando, estudando e também, quem sabe lá chegar ao mestrado. Já estou, né, pesquisando, fazendo o projeto para poder iniciar no mestrado. Mas esse início da carreira como educador, na verdade, foi na verdade algo que me chamou muito a atenção, como parecido com a história do Elton. Sou de família humilde, simples, né? E, na verdade, a minha família sempre quis oferecer, na verdade, a educação, aquilo que poderia naquele momento, né, para poder transformar a sua vida. E quando chegou nesse período eu terminei o ensino fundamental e os meus professores do 9º ano sempre falavam assim, você tem perfil para ser professor. Sempre falavam isso para mim, os professores, né, de 9º ano. Eu falei, mas uma coisa que eu nunca vou querer é ser professor. Sim. Aí chegou no final do ano, eu concluindo o ensino fundamental, né, no 9º ano, no caso, né, o 9º ano hoje, né? E chegou naquela época, eu falei, gente, o que é curso normal? Eu falei, aí na época eu falava curso normal e falava formação geral. Eu falei, vou experimentar o que significa esse curso normal. E foi onde eu me inscrevi no Colégio do Estado, fiz ali o curso normal. Quando eu cheguei, me deparei com uma realidade totalmente diferente. Foi onde os meus professores, os coordenadores, foram mostrando exatamente o que era a educação. E a partir dali eu fui me apaixonando pela educação. Eu falei, me encontrei, essa é a minha área. Então foi um momento que eu me encontrei como educador dentro do curso normal. Os professores ali me incentivaram realmente o que é ser educador, o que é transformar. E a partir daí eu obtive a oportunidade também de trabalhar numa escola particular,
Lá em Araruama, no Colégio 100, né? A Cláudia, né, me deu essa oportunidade de poder estar trabalhando. E logo após, quando eu iniciei a minha faculdade, eu não pude mais estar no particular e foi aonde eu fui para uma oportunidade também, como contrato na época, trabalhar no município de Araruama. E trabalhei numa escola de zona rural. Eu morava, né, numa zona rural e trabalhei nessa escola da Aurora. Não sei se conhece, né? Essa escola da Aurora. E foi, na verdade, onde eu estudei. Eu fiz o meu ensino fundamental e quando eu recebi essa oportunidade para poder trabalhar como professor na escola que eu estudei, isso para mim foi assim, um marco, né? E saber que aquela realidade ali é totalmente diferente daquilo que muitas vezes eu também imaginava e pensava. E quando eu cheguei ali para dar aula, eu observando as nossas crianças, observando ali que a comunidade carente, que precisava do seu apoio, muitas vezes a única refeição era da escola. E isso também muito me marcou. Eu falei, não, eu preciso fazer diferença na vida das crianças. E foi daí que eu comecei a iniciar nesse período da educação. Quando eu cheguei a dar aula, né, por bastante tempo no município de Araruama. Passei, né, por diversas escolas, também recebi várias oportunidades para dar formação também. Que na lindo, parte da alfabetização. Tão jovem. Na parte Sua experiência, então, maior foi com a alfabetização? Foi com a alfabetização. Na verdade, assim, eu sou apaixonado pela alfabetização. O que me chama muito a atenção. E quando eu entrei, na verdade, no concurso de Saquarema, foi em 2017, entrei também para dar aula de alfabetização em Palmital, na escola Beatriz Amaral, onde era, né, na época a diretora Lúcia. Quando você entrou, eu tinha saído. Já tinha, né, acabado de Como sair, que eu te né? descobri agora, hein, Douglas? Se não fosse a rede social, eu não descobri o Douglas, hein? Aí Mas foi não foi só a rede né? social, não. Foi o boca a boca. Foi, né? Foi as pessoas falarem bem de você. Isso é bom. E aí, quando eu cheguei no Beatriz Amaral para lecionar, né, a turma de alfabetização, foi ali onde também começaram a reconhecer meu trabalho. E ali eu recebi a oportunidade também para ser orientador pedagógico. Amo a parte pedagógica, amo essa parte de orientação pedagógica. E logo após, recebi também uma outra oportunidade para poder estar na gestão, né, de uma escola, que é o João Machado, que eu sou apaixonado por essa escola, por essa comunidade. E estou, né, há 4 anos, né, como gestor. Né, a princípio eu fui indicado, né, pelo o gestor da época. E também, a partir daí, eu participei do processo consultivo, da eleição. A comunidade, né, participou desse momento, falou, não, tem que ser você, tem que ser você. E ali, né, abraçar essa causa, e é onde eu estou até hoje, né, fazendo ali o meu trabalho, mostrando, né, exatamente aquilo que eu sou apaixonado a fazer, que é a educação. Qual é o sentimento de ter sido eleito? Então, na verdade, é uma forma de reconhecimento. Saber que o seu trabalho está dando certo. Porque quando eu fui indicado, né, cheguei naquele momento ali e depois eu fui fazendo o meu trabalho e logo após, quando eu fui eleito, né, pela comunidade, por toda aquela equipe, me reconheceram aquilo que eu estava fazendo, né? Sim. Na verdade, aquilo que eu estava fazendo, ou seja, estava dando certo. Então, acho que eles falaram assim, ó, preciso de você porque é isso que eu acredito na educação. Sim. A comunidade pensando, né? Eu olhando nesse ponto de vista. Então, assim, é algo que me chama muita atenção. Eu amo e sou apaixonado pela educação. Que bom que você tá no município, hein? E agradeço, até porque, assim, pela essa oportunidade de estar, né, aqui nesse momento, compartilhando essas experiências, de poder estar vivenciando, né, esses momentos. E sabemos que nós estamos aqui para cumprir o nosso legado, né? Que, na verdade, é deixar marcas dos nossos alunos, deixar aquilo que muitas vezes eu olhava, né, em algum momento, assim, para aquelas crianças que só tinham uma oportunidade, aquela refeição para se alimentar, e eles estavam indo para a escola, que é a escola de zona rural, e assim, me marcou muito, sabe? Até hoje, quando eu penso, eu falei, caraca, sabe? A criança só ia para comer, mas estavam lá e queriam aprender. Sim. Né? E quando eu iniciei esse processo da alfabetização, eu não peguei crianças, na verdade, na sua faixa etária normal, né? Dita normal. Eu peguei crianças de 13 e 14 anos, que na época nós tínhamos um programa que era o GEMPA, que era pela Esther Pilagrossi, que eu fiz uma parte desse programa, e foi onde eu aprendi aprendi a alfabetizar. E quando eu vi aquela criança que chegava ali na escola, sem uma alimentação, só era aquela alimentação, e queria aprender, e passou por todo esse processo, né, no período dos seus estudos e não aprendia, eu falei, não, eu preciso fazer uma diferença na vida dessa criança. Sim. E foi aonde que me marcou, que na verdade essa criança aprendeu a ler, aprendeu a escrever, e a partir daí eu falei, não, eu quero mergulhar nessa área da alfabetização. Que lindo, né? E interessante a motivação que, de onde que sim. nasce da gente, é porque na verdade também a sua experiência como professor, antes de tudo, essa é a minha
a minha impressão e aquilo que de verdade eu acredito. Sim. Antes da gente ser um profissional, a gente é uma pessoa. Sim. Se você é uma pessoa que tem sensibilidade, que é o seu caso, de alguém que, não, eu tô aqui por conta de uma profissão, é o meu trabalho, ok. Mas além do seu trabalho, tem algo além disso que é o seu amor pelas pessoas. A sensibilidade, né? A sensibilidade, né? De estar ali atento à necessidade. Porque o menino, inicialmente, talvez vá porque precisa de comer. Mas, por outro lado, há um desejo maior do ser humano em saciar outras fomes. Né? Outras. Quais são essas que a gente tem dentro da gente, que a gente quer ser saciado? E onde que a gente sacia isso? No mundo da escola, a gente abre esse leque de possibilidades. Onde que eu posso estar aí saciando esses sonhos, né? E abrindo oportunidade para essas crianças. Porque, na verdade, eu sempre trabalhei, a maioria das vezes, em escola do interior. Eu sou apaixonado por escola do interior. E muitas das vezes é visto como uma escola abandonada, distante de tudo, a comunidade fica sempre por último, para trás. E quando eu entrei, né, na verdade, até na comunidade de hoje, onde eu estou, eu falei, não, gente, eu preciso fazer diferença, porque essas crianças, elas têm mais a oportunidade, elas precisam sonhar, não é porque ela é do interior, porque ela não tem a oportunidade de poder ser mais, de poder conquistar, de poder avançar. Então, assim, quando eu preferi estar em uma escola de zona rural, é pelo fato de criar oportunidades, tentar ajudar, fazer com que essa comunidade cresça, essas crianças cresçam, que eles possam ali evoluir cada dia mais. Coisas que eu sempre, na verdade, eu morava no interior e eu sabia, na verdade, essa dificuldade que tinham. Não era tão fácil hoje, por exemplo, ter acesso à internet, né? Hoje você tem diversas oportunidades. E quando a gente é do interior, na verdade, a gente muitas vezes é um pouco maior, que as crianças vivenciam mais. Eu vivenciei também isso por morar em zona rural. E a gente aprende mais, sabia? Como o Douglas falou assim, e eu falei também naquela questão de você ir ao local para poder dar aula para aquelas crianças, é o único momento de alimentação da criança e você aprende mais com eles. Né? A gente ensina o conteúdo, mas a vida eles nos ensina. Né? Sim, sem dúvida. Porque eu estou ali, eu preciso, fazer uma diferença ali na vida dela. Sim. E você, meu amigo, Maicon? Vamos lá. Me conte um pouco. Eu sou o professor Maicon, daqui, né, do Recife, da minha origem, do meu local. Filho da dona Laura de Sedeni, que assim eu tenho muito orgulho. Foi aqueles meus grandes incentivadores, sabe, no estudo, na educação, em ser alguém, todos os dias, diariamente, sabe, ao sair de casa, ao chegar em casa. Isso fez muita diferença na minha vida, sem sombra de dúvida. Escolhi ser professor muito novo. Eu acho que lá, no meu primeiro segmento já de ensino, eu admirava muito os meus professores. Eu olhava para eles, sabe, com uma admiração gigante. E assim, falo para vocês, assim, fui muito sortudo, porque tive professores que eram muito... aquela coisa da magia, de você olhar dentro do olho do professor, né, e admirar aquele profissional, né? E aí, decidindo nessa trajetória, nessa caminhada enquanto estudante ainda, chegou na época do curso normal, né? Do ensino médio, fiz formação de professores, me formei na UFSCar, e logo em seguida veio a parte do ensino superior. Fiz biologia, né? Primeiro fiz biologia, depois fiz pedagogia e depois fiz a pós. Nesse meio tempo que você sai do normal, você já começa a trabalhar e inicia a sua faculdade trabalhando com as séries iniciais? Sim, eu me formei em 2008. Em 2009, trabalhei no Sebastião. Foi o meu primeiro ano trabalhando no Sebastião. E lá você pegou que turma, Sebastião? No Sebastião, eu era professor de reforço junto com informática, deixou um projeto... Lembro. Quando começava aquela sementinha das salas de informática ainda. Isso, foi a minha primeira oportunidade. Verdade, eu lembrava disso, agora mas não lembrava. Porque assim, eu saí, eu queria estar na sala de aula, né? E aí, a oportunidade de estar primeiro que era a minha escola. Uma escola que eu estudei, era o Sebastião. Então, me encontrei ali. E aí, estudava e trabalhava já, então com 19 anos, naquela época, já estava atuando, e aí sempre conciliando trabalho
com estudo, né? E aí, logo depois, fui para Madre Silva, né? Fiquei um ano no Sebastião, fui trabalhar na Madre Silva. Lá. Hoje, Ivan Melo. Hoje, Ivan Melo. Fui professor, coordenador de atividade, coordenador de turno e diretor da escola. E depois falaram assim, esse menino tem que subir mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. Diretor da escola. E aí veio a mudança de vida, gente. Eu acho que também foi um divisor de águas ali na minha questão humana e profissional, né? A gente, quando saiu da direção da escola, porque também já existia uma mudança naquele tempo ali, né? De transformar aquela realidade, aquela comunidade. Houve toda a mudança, veio a gestão democrática. Sim. Naquele momento não era efetivo. Sim. Não, então não podia. Foi ali também que você passou para Arraial do Cabo? Exatamente. Assim, eu saí da escola em dezembro de 2016. Quando chegou em janeiro de 2017, vi a minha convocação para Saquarema. Então, que assim, benção, foi um mês. Falo que Deus foi muito assim. Foi o tempo de falar assim, vou ficar desempregado. Não, tô empregado de novo. Exatamente. É isso, né, gente? Exatamente. Sim. Você era contrato, Sim. né? Sim. Eu não atendi os critérios para poder não- estar. E aí veio o chamado Saquarema. Feliz da vida, né? Efetivo agora, no seu município, né? Aquela tranquilidade. Voltei pro Sebastião. Me lotei no Sebastião, perto de casa, você conhece a comunidade, né? E aí Deus falou, não é isso ainda. Não é isso ainda. Em abril, vem a convocação de Arraial do Cabo. Né? E aí um novo município, a vida corrida. Vamos estar em 2 municípios agora. Né? E aí também me fez um olhar assim, gente, muito grande, porque você sai do seu município, ir para uma outra realidade, novas pessoas, a sua visão de educação, ela sai daquele mundo ali que você vivia. Que era mais confortável, que é a sua comunidade, onde você mora, o seu município, e vai para um outro local. E aí que também é importante viver, eu acho. Muito. Te amplia muito. Sabe? Primeiro que é bom voltar em Arraial do Cabo sempre, sabe? Inclusive, se for ali, chegando em Arraial, naquele topo, na prainha ali embaixo, a gente já pode ficar ali uma semana. Isso é bom demais, né? Mas, assim, eu falo também pelos amigos formados, Você também me sinta um pouquinho de lá hoje, sabe? Que passei 5 anos lá. Isso é bonito. Então, assim, volto lá e encontro amigos, encontro os familiares das crianças, né? Então, isso é muito bom ainda. E aí, aqui em Saquarema, logo em seguida, fui convidado, né? Como você chega? Você vive 5 anos em Arraial. E em que momento você chega no Luciana Santana? Então. Que é onde você está hoje. Eu fiquei, enquanto efetivo, 1 ano no Sebastião. Eu, logo em seguida, fui reaproveitado. Por ter formação, né? Em supervisão educacional. Me convidaram para estar como orientador pedagógico. E aí eu falo para vocês que foi o meu maior estágio de formação. Estágio no sentido de aprendizado, gente. Você sai da escola pequena e vai para uma escola grande, Não, né? eu fui para 2 escolas grandes. Apaixonado. Eu falo que eu aprendi, assim, os professores vão estar escutando agora, porque eu gosto. É verdade, incrível. Você vai pra 2 grandes. Eu fui para o Ismênia, em Jaconé. Porque você trouxe a sua matrícula de Arraial para cá? Ainda não, eu atendi as 2 escolas. Nossa. Entendeu? E aí trabalhava no Ismênia e no Luciana. Né? 2 escolas de grande porte, de número de alunos muito grande e de muitos professores. Sim. Então, lidar com o professor ali naquele momento, trabalhar com eles, porque assim, e eu falava para eles, era gigante porque de manhã eu estava na sala de aula. E à tarde eu estava atuando diretamente com eles. Então, sempre foi muito... Do que eles diziam, você sabia. Eu vivia. Você vivia. Eu vivia, entendeu? Então, assim, era muita proximidade, propriedade ali, estar junto com eles. Eu entendi o sentimento, entendi as angústias. Né? Então, essa parceria desses 5 anos lá e aqui foi muito grande. Né? Então, Marcos, você está trazendo aqui para a nossa conversa, para o nosso diálogo, exatamente o assunto que eu quero tratar com vocês. Que é as experiências que vocês têm de vida profissional e em que momento essa relação interpessoal entre suporte pedagógico, professores e comunidade escolar implica na função gestor que vocês são. De que maneira você, lá na sua comunidade onde você está, como é que você
pensa esse papel das relações e como é que ela de fato acontece. Porque muitas das vezes fica no campo das ideias, do planejamento, que a gente, antes da nossa de iniciar, a gente falou, o Elton disse que, como é o seu perfil que você falou de planejamento? Eu coloco ali, eu escrevo o que eu tenho que fazer no dia, mas eu não tenho aquela questão de eu tenho que seguir a ordem. Não, só escrevo e... Como planejamento. Como planejamento, mas eu tenho que me planejar. Tá, e como é ser gestor na comunidade onde você está, fazendo com que esse papel das relações, que são importantes e fundamentais para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, como é que você, enquanto gestor, faz essa dinâmica na sua escola? Como é que você traz a comunidade para dentro da escola? Como é que você faz com que as famílias compreendam que elas são importantes nesse papel? E como é que todos os funcionários entendem que eles compõem a escola Belino Catarina? De uma maneira resumida. Sim, a gente falou de democracia no início, né? Uma conversa informal aqui, antes das gravações, falou sobre democracia. O processo democrático é muito importante dentro da escola, de você trazer a comunidade, de você trazer a tua equipe para participar dessa questão democrática, né? Eu penso muito nisso. Tá. As decisões para um gestor escolar não pode ser sua. Tá. As decisões têm que ser coletivas. Tá. Então, qualquer planejamento que vai ser... como que eu faço na unidade? Na prática. A prática é importante. Eu sou, além de ser diretor de escola, professor, eu sou conselheiro de educação. Tá. Né? Eu sou coordenador do Fórum de Educação aqui de Saquarema hoje. E falando de democracia, a gente participa muito dessas discussões, não só em Saquarema, mas no Brasil, né? Eu faço as minhas viagens pelo Brasil, pelos encontros nacionais, e aí tem muito debate, muita discussão. E dentro dessas situações, como é que a gente trabalha dentro da escola? Eu vou iniciar o ano letivo de 2024, como foi esse ano. Uma reunião de pais. Tá. Leva os assuntos. O que a gente pode começar esse ano? Que tipo de evento a gente pode fazer dentro da unidade? Né? O que vocês querem que a gente faça? Sim, a gente leva os assuntos. Né? Você vai ouvir muitas coisas. Sim. Nem tudo cabe dentro de uma unidade escolar. Tá. Né? Mas a gente parte desse princípio. Para que a gestão ela tem que funcionar dessa forma. Trazendo sempre a comunidade escolar, que aí insere a equipe também, para essa discussão. Porque sempre tem que ter uma discussão dentro da unidade. Você tem que ouvir. Você não pode só falar. Você tem que ouvir a todos. Tá. Né? Dentro desse processo, perguntar a Douglas. Dentro desse processo, que me parece que é uma dinâmica semelhante, vocês também utilizam essa que o Mike e o Elton trouxe pra gente. Sim. Em que momento Douglas se sente, tô sozinho? O momento que a gente sente estar sozinho, na verdade, é quando a gente planeja, né? Nós vamos fazer aquele planejamento e muitas das vezes dá errado. E a gente pensa assim, poxa, deu errado e agora acho que não tem ninguém para poder estar nos apoiando, nos ajudando. Mas aí quando eu percebo que o erro, né, ele faz parte, né, desse processo, né, para que nós possamos, a partir dali, conseguir construir. Então, assim, muitas das vezes eu sinto sozinho, na verdade, por não conseguir compartilhar. Na verdade, como o Elton falou, é ser ouvido. E muitas das vezes a gente precisa, na verdade, sabe, trazer aquela nossa angústia e compartilhar com outros. Você prefere, então, não falar? Então, na verdade, assim, nem todo mundo está preparado para ouvir. Ok. E eu gosto muito de compartilhar. Como, né, o El estava falando, nessa questão de compartilhar, de poder ouvir. Eu sou muito de ouvir. Eu não consigo tomar decisões nenhuma sem ouvir. Eu chamo toda a equipe, a comunidade escolar, eu faço pesquisa. É uma coisa interessante que eu criei dentro da comunidade. E isso muito me marcou. Que a partir dali eu vou saber o que está dando errado para poder consertar. Mas nem tudo eu consigo trazer essa angústia para determinadas pessoas, porque nem sempre eles vão saber ouvir aquilo ali e às vezes pode se frustrar e não querer voltar a sonhar, voltar através do erro para você progredir. Entendi. Em que momento, Maicon, nesse processo entre ser gestor e ser comprometido com a educação, entre ser gestor e ser amigo,
porque nas relações de trabalho a gente também faz amizade, mas não necessariamente Sim. faz só amizade. Às vezes é só uma relação de trabalho, sim. e tudo bem. Mas em que momento essa relação, você gestor, você colega, você amigo, ela implica nas ações de fato profissionais da escola e implica na sua angústia como pessoa humana, né? Porque você sai dali, essa semana você me mandou foto e aí eu vi que já era tarde da noite, foi o horário que você chegou em casa e foi o horário que você conseguiu estar ali respirando. Exato. Em que momento isso tudo faz você refletir a sua prática pedagógica? Em que momento você fala assim, não, eu estava sozinho, mas ok, eu fiz o que era melhor naquele momento. Como que é isso? Como que você lida com isso? Então, assim, a angústia é uma parte da expectativa, né? Primeiro das pessoas, das relações. Né? Enquanto você é gestor, as pessoas acham que você que vai tomar aquela decisão. E nem sempre é assim. Né? Nem sempre todas as demandas a gente consegue atender no dia, na hora, no momento. Não depende só da gente. Né? Todo um contexto por trás. Então, essas angústias, ela parte porque você quer colaborar com o outro, com a sua comunidade, com o seu professor, né? E eles depositam em você, gestor, naquele momento. Eu falo que esse ouvir é o que a gente faz o tempo inteiro. Né? A porta na minha sala fala assim, sempre aberta. Eles precisam entrar, porque muitas das vezes eles só precisam falar. E você tem que estar ali para ouvir. Né? E aí a gente escuta. Sim. Muitas das vezes, né, o não, ele vem. Ele é necessário, Ele é necessário. Ele faz parte desse processo também. Sim. Então, mas ao mesmo tempo eu sinto, sabe, que as pessoas se sentem felizes por você estar ali, sabe, escutando, ouvindo, chegando junto, porque muitas das vezes você precisa. Eu acho que não existe uma gestão de uma escola, um diretor de uma escola sozinho. Ele não consegue. Ele não consegue. Agora, partindo do que vocês estão me trazendo, vocês falaram aqui das experiências de vocês como professor, nas escolas que vocês já estiveram, nos municípios que vocês já estiveram, né? Nos lugares que vocês estão, o Elton já com a experiência hoje nos conselhos escolares, entendendo um pouco mais das políticas públicas, o quanto elas são importantes, né, na nossa prática diária, pedagógica. Porém, o que mais faz de vocês, o que mais motiva vocês no dia a dia para sair das casas de vocês, para ir trabalhar, diante dos contextos que nós temos tido hoje, de tanta falta de esperança, de uma sociedade que está, sim, se modificando, e a gente vê isso efetivamente nas escolas. Eu penso o seguinte, que tudo que eu vivi enquanto experiência, e acredito que vocês também, fazem de vocês os profissionais que vocês são. Sim. Mesmo assim, tudo isso que vocês viveram não é suficiente para algumas demandas que acontecem e que não são planejadas para aquele dia. Em que momento vocês acreditam assim, nossa, hoje ou se isso acontece ou se não acontece, se há desânimo, se há assim, não, gente, eu acho que agora já deu para mim, vou parar por aqui. Isso acontece ou isso não acontece? Eu amo trabalhar. Eu amo o que eu faço. Sou apaixonado por aquilo que eu faço. O desânimo, muitas vezes, é quando eu chego em casa. Tá, e aí eu penso assim, tem que voltar amanhã? Mas aí, o despertador lá, desperta, eu já acordo, não tem que trabalhar, porque eu sempre penso que amanhã será melhor que hoje. Sim. Né? Eu vivo um dia de cada vez. Por isso que eu falei aquela questão do planejamento. Muitas pessoas têm um hábito de planejar demais e as coisas não darem certo. Por quê? Porque ela quer viver o amanhã, ela não vive o hoje. Então eu vivo hoje. E quando eu saio de casa para ir trabalhar, porque eu sou um Caxias, que todo mundo fala que eu sou Caxias, que eu acordo muito cedo para trabalhar, não tem necessidade de você ir tão cedo para o trabalho, né? Mas eu gosto de acordar cedo e trabalhar e ser quase os últimos a sair da escola, porque às vezes... o primeiro que chega? Às vezes sim, mas por conta da questão de merenda, as meninas que trabalham com a merenda chegam mais cedo. Para organizar. Para organizar tudo, né? E a gente, nessa correria do dia a dia, você cansadão, às vezes eu chego, né? Eu saio muitas vezes para levar meu filho na escola e voltar. E aí quando chego,
vem aquele abraço, aquela criança, tio, É. não te vejo, né? Motiva, Hoje eu não te né? vejo. Aí vai te dar aquele abraço, cara, isso aí, você ganha o seu dia. Sim, Isso que me motiva Sim. ir, tá? Essas políticas públicas que você falou, eu acho que a parte humana dentro da escola é bem significativa. Isso que nos motiva Sim. a cada dia a ser apaixonado E- pelo que a gente faz. Você, Douglas, né, dentro dessa motivação que vocês estão aqui Sim, só, não quero concordo com o falar. Elton e tudo mais, é assim, vocês acham, tá, mas vou começar com você, que as famílias estão terceirizando a educação? Sim. Dos seus filhos para a escola? Na verdade, hoje a família ela está transferindo, né, a sua responsabilidade para a escola. Ela hoje, na verdade, não tem o trabalho de realmente o que é família, o cabe a minha parte de educar. E está transferindo isso para a escola. E hoje essa criança ela chega na escola e muitas vezes nós somos o psicólogo, nós somos o terapeuta, para tentar entender essa criança, tentar entender essa realidade da família. E a gente tenta construir isso dentro da escola. Muitas vezes nós não conseguimos abraçar tudo, nem tudo dá para abraçar, mas sabe, aquele que dá no nosso coração, fala, eu preciso ir além, eu preciso ajudar mais. A gente não consegue ficar ali e vendo aquela criança que está precisando, aquela família, e sabe, chamar para conversar, tentar trazer ela e entender ela, para mostrar para ela também qual é o seu papel, qual é a sua realidade. Eu sou muito assim de, o seu papel é esse, a família é fundamental para que a criança ela possa, né, evoluir e crescer. E muitas vezes a gente não consegue abraçar tudo, mas a gente tenta fazer o melhor dentro daquela possibilidade ali. Maicon, você que está numa escola maior, que vivencia as mesmas Sim, dores do Douglas e vivencia as mesmas dores do Elton, mesmo estando em comunidade do Iapoque ao Chuí, e aí de maneira pensada realmente, eu quis trazer alguém que está numa ponta, né, do município, outro que está numa outra ponta, e alguém que está no meio do município. Né? Mas que vivencia as dores semelhantes com relação à gestão, tá? A minha pergunta para você, ou discussão para você, a gente estar aqui pensando será que nós estamos, de alguma forma, nos dedicando, nós, quando eu falo, nós gestores, na função que nós estamos pedagógicas, estamos nos dedicando mais à construção técnica das pessoas do que na construção de nós mesmos? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente passa muito tempo, primeiro que dentro da unidade escolar, né? Porque... Cumprindo isso, cumprir aquilo. Sim, são muitas demandas. Quando eu falo assim, de chegar cedo, numa escola maior, né? Primeiro que a gente tem uma demanda de carga horária maior desses alunos, né? Então o número de alunos de família, quando você pergunta para Douglas, a gente abraça aquilo de uma maneira que a gente passa muito tempo dedicando essa energia, né, para essas pessoas. Né? E aí quando a gente tem que estar preparado para isso. Estamos preparados para isso? Quando a gente é convidado para ocupar as funções, ou que somos eleitos, né, democraticamente falando, a gente efetivamente está preparado ou a gente vai construindo isso? Construção, isso. Acho que preparado, na verdade, a gente... Um dia de cada vez, como eu falei. É todo dia. É um aprendizado, né? Cada dia que surge, você vai construindo aquilo ali para você Você aprender. não sabia que era capaz de fazer isso, Sim. não é isso? Vai falar, será que eu vou conseguir dar conta disso? Será que eu vou conseguir fazer isso? E no final do dia a gente vê que dá tudo certo, né? Sim. Eu posso usar seu celular, Maicon? Eu tenho, antes de eu fazer aqui uma dinâmica que eu costumo fazer, que eu chamo de bate-bola, eu faço uma perguntinha e vocês me mandam, né, uma resposta. Quando eu disse que aquilo que a gente faz pode ir além daquilo que a gente planeja, todo o planejamento que você disse que faz, da forma que você acredita que tem que ser, o Douglas mais rigorosamente dentro do planejamento, por um critério seu de organização, o Maicon com a sua dinâmica do fazer, do pensar junto, do construir junto, que todos vocês aqui fazem essa mesma dinâmica e acreditam nessa dinâmica. Um amigo, quando eu pensei no canal, o canal era um olhar sobre si, a minha intenção era olhar para mim a partir de vocês. Quando é que a vida que vocês vivenciam, a construção que vocês fazem da vida profissional de vocês, da forma como vocês fazem, de que maneira, quando vocês partilham comigo, eu olho para mim. E aí esse amigo, curiosamente, que não tem
nenhuma vivência na área de educação, ele escreveu assim: um olhar sobre si. Afinal, quem sou eu? Olhei-me no espelho e perguntei: espelho, espelho meu. O espelho me interrompeu. Afinal, o que você perdeu? Não sei, nem eu. Nada perdi, só não me achei. Não me enxerguei. Ainda no espelho, novamente me olhei. Vi o corpo, examinei com calma, porém não enxerguei a alma. Saí de frente do espelho, fechei os olhos, meditei, olhei para dentro de mim mesmo, pensei e viajei. Sobre mim, nada sei. Mergulhei fundo no meu interior, no meu subconsciente, procurei. Até então nada tinha encontrado. Não me encontrei, não achei, não desisti, não parei. Vi uma grande escuridão, um breu. Afinal, quem sou eu? Continuo a me descobrir. Olhei novamente sobre mim e confesso que demorei. Mas depois que meu olhar fixei, meus olhos foram como faróis na escuridão. Passei a enxergar de fato quem sou eu. Mocinho ou vilão? Meu lado mau, meu lado bom? O eu primitivo, original? Ou eu produto social? Ao me conhecer, passei a me enxergar, a ver. O que antes era um eu derivado, hoje sou um eu renovado. Controlo e guio os meus passos, selvagens, hoje domados. O que faço, o que não faço. Não é fácil. Tentei me descobrir ao máximo. A cada dia, olhando sobre mim, descobri que os elos da corrente que me prendia era o mundo da ignorância que eu desconhecia, que aos poucos vai se rompendo, se desprendendo. Conhecer-me tem sido descobrir a minha verdade. Um olhar sobre mim é um olhar com o sol da liberdade. Descubra-se, dê um olhar sobre si. Minha pergunta é: o que você enxerga hoje, Maicon? Você gosta do que você vê quando você se olha no espelho? Gosto. Gosto do que eu vejo e acredito que a gente pode melhorar todos os dias, sabe? Eu tenho sou feliz, sabe? Pela transformação que aconteceu ao longo desses anos, enquanto pessoa, enquanto profissional, sabe? Mas acredito que amanhã eu posso ser melhor. Sim. Eu acordo amanhã de manhã acreditando que esse Maicon aqui pode ser melhor amanhã. E você, Douglas, quando você se olha no espelho, gosta do que vê? Com certeza. Na verdade, é você permitir viver. Acho que quando você permite a viver, você permite ser feliz, você permite ser diferente, você permite, na verdade, ser transformado, ressignificado todos os dias, para que você possa fazer com que o outro também seja diferente, no sentido de poder ajudar, de poder contribuir. Então, todos os dias eu olho, né, e me vejo como aquele jovem que muitas vezes as pessoas olham, você é um jovem. Eu falei, graças a Deus que eu sou um jovem, mas um jovem sonhador. Eu sou muito de sonhar, eu sou muito de... Sabe, aquele dia que surge assim e fala, hoje eu preciso fazer um dia diferente. Sim. Hoje eu preciso fazer a diferença. Eu sou esse que todos os dias me olho no espelho e permito viver e ser feliz. Que bom. Quando você se olha no espelho, gosta do que vê? Sim, porque eu vejo assim, a vida é uma evolução e uma transformação todos os dias. A gente vive evoluindo, né? E eu vou compartilhar aqui, né, que os meus amigos colocaram, e quando você se olha e você pensa assim, posso fazer a diferença na vida das pessoas, eu posso transformar a vida das pessoas, melhor dar do que receber. Isso te faz muito feliz. Sim. Isso é um aprendizado diário. É o princípio de Cristo, né? Então isso me faz feliz. Agora, rapidinho mesmo, eu falo e você fala. Simpatia por obrigação ou sorrisos verdadeiros? Sorriso verdadeiro. Sorriso verdadeiro. Sorriso verdadeiro. Nem sempre uma por obrigação, só um cadinho. Hoje vou fazer uma carinha de paisagem, vou dar. Nem sempre, sempre verdadeiros. Existem alguns momentos. Existe alguns momentos. Por educação. Educação. Ok. Mas Era isso verdadeiro. que eu ia. Eu preciso ser mais verdadeiro. Mais verdadeiro. Sim. O que lhe faz cair na real? Uma coisa assim, rápida. Me faz cair na real. Eu posso... A gente fala muito de sonhos, mas o que te faz cair na real? Tipo assim, esse é o mundo real. É isso, eu tenho isso pra viver. As contas
Dificuldades. Dificuldades faz aqui no mundo real? Faz. Pra você. Vou compartilhar dos dois, na vida real. Dia a dia. Trabalhar pra isso. Tá tudo bonito, tudo lindo, tirando foto, tô aqui, mas olha só, a conta vai chegar. Por isso que eu não tenho rede social. É impossível ser feliz sozinho, Douglas? É impossível ser feliz sozinho? Sim, porque eu preciso do outro. É impossível ser feliz sozinho? Eu acho que tem momento que você tem que viver sozinho. Por quê? Eu vou usar a experiência do mestre. Tá. Ele estava com seus discípulos ali, né? Fazendo a diferença para as pessoas e um momento que se retirava para estar bem e falar com o Pai. Tem momentos que você precisa de você mesmo para você transformar o outro, para você transformar o mundo. Porque você tem que pensar um pouco em você também. Você tem que pensar assim, eu preciso me recarregar para poder ajudar o outro. Então tem momentos que você tem que estar sozinho. Feliz nos dois. É impossível ser feliz sozinho? Ah, mas acho que é impossível não. Eu acho que dá pra ser feliz sozinho, sim. Eu acho que você precisa estar bem com si mesmo para fazer alguém feliz também. Então, você é feliz sozinho e compartilha essa felicidade. O que você tem medo? Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. Medo, hoje, falar assim, eu tenho um filho que eu sou apaixonado por ele. Esse é o medo, de um dia eu não poder fazer o melhor para ele. O que você tem medo, Eu Douglas? compartilho a mesma coisa, né? Na verdade, eu vou ser pai esse ano. mesmo? Minha esposa hoje completa, na verdade, 8 semanas. Que bênção! E o meu maior medo, na verdade, é perder, na verdade, de poder se deixar de contribuir para minha casa, para minha família. Esse medo de poder, nesse meu papel, eu falhar. O que você tem medo? Ah, eu tenho medo. Michael. Sim, primeiro que a gente vive com isso, né? Primeiro perder as pessoas que a gente ama, né? Esse medo a gente carrega no dia a dia. E tenho medo também, gente, de lidar com a falsidade. Eu lido muito mal. Eu sei que eu lido muito mal com isso. Isso Eu também. me faz sofrer tanto, sabe? Eu também. Esse medo do dia a dia. Compartilha da mesma dor. E é isso. Às vezes o sorriso por educação. Por educação, nesse momento, né? Sim. Uma pergunta que eu gostaria de saber. Se você fosse citar um filme ou um desenho animado que você se identifique da sua infância, qual seria? Quando fala sobre desenho animado, você lembra de tal coisa. Ou de um filme. Ah, um desenho animado? É. Ah, Dragon Ball Z. Eu gosto de pica-pau. Pica-pau. Caverna do dragão, né? Ah, muito bem. Tem a ver o tempo que a gente vive na escola, tem a ver, essas histórias todas ainda se reportam ao menino Michael que se tornou hoje? Essas fantasias, o Dragon Ball Z, o Pica-Pau, de alguma forma, quando a gente fala disso, tem uma memória de infância que você acha bacana ou tem algo que não ficou bem resolvido, que hoje você tenta resolver lá na sua escola? Não, acho que bem resolvido. Eu costumo dizer que a gente precisa permitir isso dentro da escola. Essa minha infância, né, eu na verdade fui muito de brincar, vivenciar realmente a infância, e eu, quando olho para os nossos alunos, as nossas crianças, eu falo, não, a gente tem que vivenciar isso, esse momento, que hoje, como nós estávamos falando, estamos vivendo uma era tecnológica. E permitir isso é o que eu gostaria, né, de estar vivenciando o que eu vivenciei para eles. Sim. Ah, eu acho que a gente traz um pouquinho daquela criança, do Michael criança, assim, pro nosso dia a dia. E tive uma infância que eu acho que gostaria que outras crianças tivessem. Né? E aí, quando a gente olha para as nossas crianças, né, a gente vê o quanto a gente viveu tão intensamente aquilo. E aí, quando vê alguém pulando essa etapa, mexe um pouquinho com a gente. Deixa a gente um pouquinho fora de si. O que você gostaria de deixar, agora aqui para o nosso finalzinho, uma frase, pensem aí, ou uma palavra que vocês gostariam de deixar para a equipe de vocês, para as pessoas que trabalham com vocês e para aquelas pessoas que têm admiração por vocês, ou para as pessoas que participam do nosso canal, que gostam do nosso canal, que vocês gostariam de deixar da pessoa que vocês são para esse universo que é a escola ou para o mundo que a gente está vivendo. Eu vou deixar uma palavra aqui, gratidão. Primeiro pelo convite, já vou deixando aqui, de reencontrar, né? A gente viveu tanto, né? Muitas coisas legais. E sou muito grato por receber esse convite, de estar aqui, de poder
partilhar com as pessoas, né, a minha experiência, a minha vivência, que é maravilhosa, né? Falando do desenho, quando eu falei da Caverna do Dragão, aquele desafio que tinha, né? Quando tá chegando, Vamos fazer de novo. a vida é um pouco Caverna do Dragão de vez em exatamente. quando, né? E gratidão pelo tempo, né, pelo aprendizado, assim, gratidão por esses dois caras aqui, são excelentes profissionais, né? Quando você me convidou e falou assim, o Douglas e o Michael vão estar com você, eu falei, cara, são os caras. Vou lá para aprender, vou estar com a Ana Paula, vou estar aprendendo, ter uma vivência. Então, assim, gratidão. Eu acho que, assim, a gratidão Define, né? resume tudo, define. Respirar, estou aqui sentado, vim dirigindo. Daqui a pouquinho o Empim aqui, né? A gente tem que ser grato por tudo. Sim. Não estamos aqui por acaso. Também gosto dessa palavra. Reconhecimento. Eu acho que esse reconhecimento, primeiramente, reconhecer quem é, na verdade, o nosso trabalho. Muitas vezes nós fazemos o nosso melhor todos os dias, tentamos, né, sempre compartilhar o melhor, mas quando a outra pessoa enxerga a gente, vê lá, você está fazendo o seu trabalho, você está, na verdade, acendendo uma luzinha, então isso faz com que nós possamos, assim, eu preciso, né, permanecer nesse caminho, lutar cada dia mais, e nada mais além também que gratidão. Eu sempre tenho esse lema comigo de agradecer todos os dias a Deus pelo fôlego de vida, pela oportunidade, por esse momento de compartilhar com meus amigos, né, e principalmente agora, né, estar conhecendo você. Quando eu confesso que quando recebi, né, a mensagem para poder esse momento de estar compartilhando, eu falei, meu Deus, eu acho que existem pessoas que estão nos observando, sabe, de fora. Você está aqui dentro, mas tem pessoas que lá fora estão te observando ainda mais. Então, assim, esse momento para mim é de gratidão mesmo. Obrigado pela essa oportunidade, estar compartilhando, de vivenciar essa experiência, que eu acho que esse canal, na verdade, nada mais, eu penso assim, nada mais é que um momento assim, muito gratificante de poder ouvir. Eu costumo dizer assim, ouvir quem é esse professor, ouvir a sua história, trocar essas experiências, trazer suas angústias, porque nós educadores passamos por angústias, e compartilhar isso, né? Eu acho que esse momento define muito essa questão também da gratidão. Que bom que você gostou. Fala, meu amigo, uma palavra ou uma frase que Não, você... para a equipe, sem sombra de dúvida, gratidão. Gratidão todos os dias, pela parceria, por estar junto, por entender que juntos a gente é muito mais forte, juntos a gente alcança, a gente chega muito mais longe. A quem está assistindo, desde que eu comecei a assistir o canal, trouxe em mim a memória, sabe? É você parar e olhar para si. É o nome do canal, né? É você olhar toda essa trajetória, todas as pessoas que ali passaram, estiveram com você. Então, gratidão a todas essas pessoas também, sabe? Que fizeram o professor Maicon estar aqui hoje. Na pessoa de cada um de vocês, né? Do Maicon, que eu convivo há muitos anos, né? Acho que eu vi bebê. Viu? Quase. Hoje cresceu, né? Sim, bastante, em todos os sentidos, né? É uma admiração muito grande pela pessoa que você está se tornando. Ao Douglas, que eu acho que só reafirmou aquilo que eu observava. E claro que eu fui vasculhar um cadinho sobre você, né? Evidentemente, porque a gente se interessa em ouvir as histórias das pessoas. De verdade, esse é o motivo do canal estar aqui, é de ouvir essas pessoas, dar voz a elas. Sim. Ao Elton, que eu tenho uma admiração assim há anos por você, pela sua esposa, pela família linda que você construiu. Eu ia perguntar como foi esse namoro lá, que começou lá, não sei, mas eu já sei, é só uma brincadeira. Eu já sei como que foi. É um prazer partilhar da alegria da vida de vocês. E assim, para todos que estão participando conosco, para as pessoas que, por curiosidade, clicam ali, entram no canal e descobrem que há pessoas nesse Brasil todo, né? Que tem muito o que dizer. Sim. Nós, professores, temos muito a dizer. Nós representamos uma sociedade que muitas das vezes está assim, sem ser ouvida. Talvez seja um dos motivos, não o único, mas um dos motivos pelos quais a gente não avança em alguns aspectos, porque às vezes falta ouvidos, né? Para ouvir as demandas não é que se falta às vezes vontade, mas falta às vezes ouvido e tempo para se ouvir, porque a vida é dinâmica. Sim. E às vezes falta também esse tempo, né? Eu acho que
ter esse tempo aqui é um privilégio realmente, Sim, que a gente sim. tem, né? Que nem sempre na nossa vida diária a gente consegue ter, nem de ser ouvido, nem de ouvir, porque às vezes a rotina de trabalho de vocês não permite, mas que o meu principal objetivo com essa conversa de hoje é dizer para vocês, se permitam a se olhar, a ressignificar, que não há problema nenhum em encontrar aquilo que não está muito legal e recomeçar, acho que é sempre bem bacana. E dizer para todos que estão aqui nos ouvindo, finalizando, é muito bom saber que eu tenho amigos para compartilhar a vida e saber que esses amigos comungam da mesma fé, da mesma crença na vida, nas pessoas e no trabalho que fazem. Muito bom estar com vocês. Gratidão é a palavra que a gente fez no dia. Um beijo grande a cada um. Até mais.